Esse aqui é aquele tipo de história que começa ruim e termina ainda pior. Esse aqui é o Peter Porco e ele era um juiz muito renomado lá na cidade em que ele morava. Em uma certa manhã, como de costume, ele acordou, foi até a cozinha, preparou o café e pagou uma multa de trânsito do filho que estava em cima da mesa. Logo depois, ele foi até o lado de fora para pegar o jornal, mas assim que ele voltou para dentro de casa, ele simplesmente caiu sem vida no chão. Mas aí você pergunta qual é a parte bizarra desse caso. O perturbador de tudo isso é que na noite anterior o Peter tinha levado 15 golpes na cabeça e o objeto que foi utilizado para isso foi um machado. Eu sei que agora tudo ficou bem confuso, mas calma que eu vou te contar essa história desde o começo. Como você ainda não me segue, então já segue o perfil para mais histórias bizarras. Esse aqui foi considerado um dos casos mais chocantes e perturbadores dos Estados Unidos que acabou chocando o mundo todo pela crueldade com a qual aconteceu. A família Porco vivia em uma região tranquila de Del Mar, lá em Nova York. Peter Porco tinha 52 anos de idade, era um juiz muito respeitado lá na região. Já a sua esposa, Joan, era uma enfermeira muito querida e muito respeitada onde trabalhava. O casal tinha 2 filhos, Christopher e Jonathan. E de fora, essa família é o retrato perfeito da família americana. Eles eram uma família estável, unida e muito feliz. Mas por trás dessa aparência tinha algo muito errado. O Christopher, que era o filho mais novo, ele tinha um histórico muito complicado. Ele era carismático, popular, mas também mentiroso e muito manipulador. Inclusive, por várias vezes ele chegou a falsificar a assinatura do próprio pai para pegar dinheiro emprestado. E com tudo isso que vinha acontecendo, o Peter e a Joan estavam tentando colocar limites no filho, só que isso estava gerando uma tensão muito grande dentro de casa. Foi então na madrugada de 15 de novembro de 2004 que o pior aconteceu. Por volta das 8 horas da manhã, o Peter não apareceu no tribunal em que ele trabalhava. Um dos colegas achou aquela situação ali muito estranha porque isso não era comum do Peter, ele nunca se atrasava. Ele ligou pro Peter por diversas vezes, mas ninguém atendeu. Eles então pediram para que um policial fosse até a casa da família para saber o que estava acontecendo, e foi aí que viram uma das piores cenas. O Peter estava caído no chão da cozinha em uma poça de sangue. Isso porque naquela manhã o Peter acordou e andou por toda a casa sem perceber o que estava acontecendo. A Joan, que também foi atacada na madrugada, ela ainda estava na cama com vida, mas em um estado muito crítico. Inclusive, ela também estava com ferimentos graves na cabeça, feitos pelo mesmo objeto. E assim que a polícia entrou no quarto, a Joan mal conseguia falar, mas um dos policiais perguntou para ela: "Senhora Joan, foi o seu filho que fez isso?" Ela simplesmente balançou a cabeça, confirmando que sim. E essa foi uma das evidências mais importantes e mais controversas do caso. E logo a polícia então começou a montar esse quebra-cabeça. A casa não apresentava sinais de arrombamento, nada tinha sido roubado lá de dentro, só que o alarme da casa tinha sido desativado naquela madrugada manualmente. E o que levantou um alerta para os policiais é que o alarme foi desativado com um código que só a família sabia. Enquanto os policiais rastreavam o celular do Christopher, acabaram descobrindo algo bem estranho. Na noite anterior do crime, ele tinha sido visto no campus da faculdade, e isso era a mais de 200 quilômetros da casa. Só que as câmeras de segurança do pedágio mostraram o carro dele viajando em direção à casa dos pais na madrugada do ataque. Logo então, o Christopher acabou sendo preso e interrogado. Que durante o julgamento dele, ele chocou ainda mais o público. Ele se apresentava frio, indiferente e muito arrogante. E enquanto o promotor descrevia o ataque brutal a seus pais, ele se mantinha muito calmo e às vezes ainda sorria. E segundo os investigadores, o motivo do crime teria sido financeiro, porque o Christopher estava bem endividado e quase sendo expulso da faculdade. E, inclusive, o Peter havia se negado a pagar as contas do filho. E para a acusação, o crime foi premeditado, porque ele desligou o sistema de segurança e ainda atacou os pais enquanto eles dormiam. E ainda tentou simular e manipular a cena para que parecesse um roubo. Esse caso ele dividiu o país porque a defesa alegou que a Joan estava delirando quando ela acenou com a cabeça confirmando que foi o filho, e que não haviam provas concretas que de fato ligassem o filho ao crime. Mas o que acabou pesando mais durante o julgamento foi o rastreamento do carro, o histórico de mentiras dele e também o comportamento dele durante o julgamento. Mas em 2006 ele foi considerado culpado e a sentença foi de 50 anos de prisão. A Joan felizmente sobreviveu, mas ela perdeu parte da memória do que aconteceu naquela noite. E até os dias de hoje ela mantém silêncio sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada. Mas agora já me conta a tua opinião aqui nos comentários e me segue para mais casos.